Salve, salve galeritia! Tudo certo com vocês? Eu sou o professor Halley e a gente vai conversar um pouquinho a respeito da luz. Então me acompanhe aí no seu vídeo. A luz é uma onda eletromagnética capaz de viajar 300 mil km por segundo. Por se tratar de uma onda eletromagnética, essa onda não precisa de meio de propagação. A gente diz que a propagação da luz ela pode ocorrer no vácuo, ou seja, em um local em que há ausência de matéria. O raio de luz ele tem uma velocidade tão grande que ele seria capaz de dar aproximadamente 7 voltas e meia em volta da Terra em apenas um segundo. Essa distância que a luz percorre entre o Sol e a Terra a gente chama de unidade astronômica. A distância que a luz percorre durante o intervalo de um ano, a gente chama essa unidade medida de ano-luz. A luz, para poder se propagar, muito embora ela não precise de um meio, ela pode se propagar em alguns meios diferentes. A principal característica que é importante a gente observar é que em meios que sejam transparentes, isotrópicos e homogêneos, a luz caminha em linha reta. Então basta polinizar o ar que eu consigo perceber o segmento de reta que é formado pelo raio de luz que viaja aqui nesse meio que é o ar misturado com aerossol. Agora vamos entender como é que se comporta o raio de luz em relação a outros meios de propagação e quais são as consequências da incidência do raio de luz sobre alguma superfície ao qual ele não é capaz de atravessar. Então olha só galerinha, nesse momento nós vamos conversar em relação à fonte de luz quanto às suas dimensões. A fonte de luz, ela pode ser uma fonte de luz do tipo primária, ou seja, uma fonte de luz do tipo primeira, como se comporta essa lanterninha que eu tenho aqui. E eu posso ter uma fonte de luz do tipo secundária. O que será uma fonte de luz do tipo secundária? É uma fonte de luz que emite luz por meio do processo de reflexão. Então quando eu paro para poder observar aqui essa vela, o que acontece? Essa vela só está emitindo luz porque a primeira luz, que era a fonte primária, que veio da lanterna, está incidindo sobre ela e por meio do processo de reflexão você consegue percebê-la. Agora, se eu apagar a lanterna, eu não consigo mais perceber a posição em que está a minha vela. Isso aconteceu porque naquele instante a vela estava refletindo luz, então ela era uma fonte de luz do tipo secundária. Não estava emitindo luz por si só. Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso transformar essa fonte de luz secundária, que era a vela, numa fonte de luz primária. Então basta eu pegar e acender aqui a vela. E agora essa vela passa a ser para mim uma fonte de luz do tipo primária, porque ela, por meio do processo de combustão, está emitindo seus raios de luz. Então ela é uma fonte primeira de luz nesse momento. Então não se apegue a essa ideia de que um objeto categoricamente tem que ser uma fonte primária ou uma fonte secundária. Com exceção das estrelas e dos sóis, que estão ali em constante combustão, que são fontes de luz primeiras ou primárias, muitos objetos, como por exemplo a vela, pode se caracterizar como uma fonte de luz do tipo primária quando ela emite luz, ou no momento que eu a apago, ela deixa de ser uma fonte de luz primária. E eu só consigo percebê-la novamente se eu tiver uma fonte de luz externa para poder iluminar a vela. E a partir de agora ela se torna uma fonte de luz do tipo secundária ou fonte de luz segunda. Eu próprio, Halley, me tornei aqui uma fonte de luz do tipo secundária. Eu estou emitindo raio de luz por meio do processo de reflexão da fonte luminosa que é a minha lanterna. Então posso observar outros objetos. Então vou pegar um objetozinho aqui, que é um objeto surpresinha. Quero ver se vocês adivinham com a luz apagada se é uma fonte de luz do tipo primária ou uma fonte de luz do tipo secundária. Então galerinha, olha só, aqui está Godolph. Você está vendo Godolph nesse momento? Bem, eu acredito que não.
E o Godolph olhou para mim aqui, ó, também disse que não acredita que vocês estão o enxergando. Então, nesse caso, eu posso dizer que meu amigo Godolph, ele é uma fonte de luz do tipo secundária ou uma fonte de luz do tipo segunda. Agora, se eu incidir luz sobre o Godolph, ele passa a ser uma fonte de luz do tipo secundária. Então tá aqui, ó, o nosso amigo Godolph. Nosso amigo Godolph apareceu. Não, Godolph? Fala aí. É, ó, o Godolph tá aí. Godolph, você tá à vontade na frente das câmeras? É, ele é meio envergonhado, ele é meio tímido mesmo. Mas se liga só, agora o Godolph ele é uma fonte de luz do tipo secundária. Você consegue enxergar ele porque ele está refletindo o raio de luz proveniente da lanterna. Se eu apagar a lanterna, o Godolph desaparece. Se eu acender a lanterna, Godolph aparece pelo processo de reflexão, tá ok? Obrigado, Godolph. Falou, tchauzinho. Galerinha, eu posso ter dimensões diferentes para uma fonte de luz. Agora, quando eu olho aqui para uma vela, eu posso dizer que uma vela é uma fonte de luz do tipo pontual. Por que eu posso dizer que ela é uma fonte pontual? Porque as dimensões de emissão de radiação luminosa são dimensões pequenas. Eu consigo perceber que a quantidade de espalhamento de luz sobre a minha superfície causado pela chama da vela é um espalhamento pequeno. Então, as dimensões deles são tão pequenas que eu vou chamar de uma fonte pontual. Agora eu vou utilizar uma fonte do tipo extensa. Quando eu paro para poder observar uma fonte do tipo extensa, eu vejo que o espalhamento dos raios de luz sobre o meu rosto é um espalhamento muito maior. Eu consigo pegar uma secção maior do meu rosto por meio de uma fonte de luz do tipo extensa. Então, fonte de luz extensa, as dimensões dessa fonte de luz, elas são significativas e relevantes para a iluminação de outros objetos. Uma fonte de luz do tipo pontual, as dimensões de emissão dele são dimensões bem pequenas, espalhando muito menos os raios de luz sobre a superfície ao qual ele ilumina, tá ok? No que tange o princípio de propagação retilínea da luz, uma das principais consequências que nós podemos observar é a chamada sombra. E como que é formada a sombra? Eu vou ter o raio de luz que incide sobre um objeto opaco, ele tenta atravessar o objeto opaco, mas ele não consegue atravessá-lo. Então, deste modo, o que acontece? Aqui a luz que chegou até aqui é refletida e atrás de mim há ausência de luz. E a ausência de luz forma aquele fenômeno que eu chamo de sombra. Então ali atrás eu tenho minha sombra que foi formada porque eu sou um objeto opaco. O objeto opaco não permite com que a luz o atravesse, então o raio de luz ele reflete em mim, você consegue me enxergar e atrás de mim vai haver a ausência desse raio de luz que está chegando aqui. Ou seja, a formação de sombra. Então olha só, galerinha, uma das coisas que nós precisamos observar é o seguinte: onde nós estamos? Pergunta difícil. Nós estamos no espaço. E o que é o espaço? O espaço é tudo isso daqui que existe à nossa volta. Isso é o espaço. Imagine que aqui seja o nosso Sol. E que aqui seja o nosso planeta Terra. Então nós estamos aqui orbitando essa grande estrela que é o nosso Sol. E esse movimento de órbita que nós temos em torno do Sol, a gente chama de movimento de translação. Ou seja, é nosso traslado ao redor do Sol. Esse traslado ao redor do Sol, ele demora um ano completo. Então, por exemplo, se você tem 9 anos, 10 anos, implica dizer que você já deu 10 voltas completas em torno desse Sol. Lembrando que a órbita da Terra em relação ao Sol é uma órbita elíptica. Ele não é um círculo perfeito. Uma elipse é como se fosse um círculozinho achatado. Mas outro conceito que é importante eu compreender é que a Terra faz um movimento também, e esse movimento que ela faz eu chamo de movimento de rotação. O movimento de rotação é um movimento no qual a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo, ela demora 24 horas para poder se realizar por completo. Então imagine o seguinte, vou utilizar Godolph aqui, ó, que estará em cima da Terra. Então, inicialmente, o Godolph está aqui, ó, de costa para o Sol. Então, para o Godolph lá é noite, e para quem está nessa face aqui da Terra, é dia. A Terra vai girando em torno do seu próprio eixo, ó, e chega um determinado momento, ó, que Godolph está aqui, ó, começando a ver o Sol nascer.
Então nesse momento para Godolphin são 6 horas da manhã. A Terra continua girando, então quando chega aqui, ó, nessa posição que o Sol está exatamente acima, né, em linha reta aqui com Godolphin, a Terra continua no seu movimento de rotação e chegou aqui no horizonte novamente. Agora para Godolphin são 6 horas da tarde e agora vem nascendo a noite. Quando vem nascendo a noite, eu olho lá para trás, Godolphin vai começar a observar as estrelas que estão na abóbada celeste na parte de trás ali, ó. Então para Godolphin começa a nascer o que eu chamo de noite a partir de agora e ele começa a contemplar as estrelas que estão no horizonte. E conforme a Terra vai girando, essas estrelas parecem que vão passando ali por ele. Mas isso acontece pelo movimento da Terra. E durante muito tempo se acreditou que era a abóbada celeste que se movimentava ali ao redor de Godolphin, ou ao redor de nós mesmos. Então, dois movimentos muito importantes que a Terra tem são esses. É o movimento dela trasladar ao redor do Sol, que a gente vai chamar de translação, é o período de um ano, e a rotação que a Terra tem em relação ao seu próprio eixo, que a gente chama de movimento de rotação, e esse movimento de rotação é o que vai trazer para a gente o conceito de dia. Então, a metade do tempo eu tenho o dia e a metade do tempo eu estou de costa para o Sol e eu tenho o processo que eu chamo de noite. Beleza, galerinha? Então olha só, meu amiguinho, aguardo você para a gente poder conversar sobre as fases da Lua. Ó, grande abraço, hein? E até amanhã!